Olá, amigos. Voltamos aqui para tirar dúvidas quanto à necessidade de implementar, de efetivar o professor acompanhante especializado na sua turma, na turma do seu filho, aqui no município de Contagem ou na rede estadual de ensino de Minas Gerais, tá? Trago aqui um apanhado de decisões na legislação, né? O apoio dessa legislação para fundamentar essas decisões judiciais e onde você pode procurar esse auxílio. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente ir vendo, certo? Deixa eu botar aqui minha telinha aqui para me auxiliar. Aqui é a nossa Constituição, ok? No seu artigo 208, vai falar do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, aqui é a denominação antiga, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. Lembrando que essa não era a realidade, não era, né? Os alunos ficavam concentrados em instituições específicas, né? Lembrando que a nossa Constituição promulgada em 88. E aí, né? Temos aí uma série de evolução, uma série de normas para esclarecer toda essa educação inclusiva. Aí, principalmente, temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, na célula de educação básica, né, o número 2, a resolução 2 de 2001. Lembra que é 2001 aqui, tá? Logo após a nossa Constituição. E aqui, tá? Ele vai apontar o que é essa necessidade. Olha, já em 2001 eles apontam o professor especializado, tá? E o professor capacitado como aquele que vai entrar na sala de aula junto com o professor regular e acompanhar o seu filho para o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento pedagógico, que é o que é necessário, né, realmente para aquele aluno em sala de aula ter aquele desenvolvimento que todo pai quer que ele tenha, ok? Mas aí a gente vai evoluindo. A gente tem a nossa Convenção da Pessoa com Deficiência, lá no item 9, né? São 9 itens sobre educação, palavras sobre educação, e no sexto, tá? As pessoas com deficiência, né, devem receber o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação. Ele não está lá só para se socializar, né? Ficar ali na sala de aula, olhando as outras crianças, ele está ali para aprender. Então, ele tem que ter um professor especialista, capacitado, acompanhando, para ele ter esse desenvolvimento educacional, certo? E aí a gente tem a lei do autismo, tá? Aí no nosso glorioso parágrafo único do artigo 3º, vai apontar que em caso de comprovada necessidade, pessoa com transtorno do espectro autista, a gente está cansado de saber disso, tá? Terá direito a acompanhante especializado. Se tem direito, né? Tem que ser pela via administrativa, da prefeitura ou do estado, ou nessa falta, se não tiver a resolução, pela via judicial. Contanto que o seu filho tem que ter o atendimento, né, de um profissional especializado, certo? Eu tenho a minha lei brasileira, tá, de inclusão, que vai falar em seu artigo 28 sobre as questões de educação, né? E aí, para todas as deficiências, necessidade de inclusão educacional de forma específica para cada deficiência e ampla, certo? Tanto para a instituição pública como privada. E aí eu tenho, a nível nacional, o meu decreto 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E aí eu tenho 3 termos, né? 3 palavras acompanhantes, e no segundo, tá? Vai falar aqui dos atores. Quem são os profissionais? Bem, atuarão de forma colaborativa na prestação de serviços da educação especial, equipes multiprofissionais e interdisciplinares de educação especial, guias intérpretes, professores bilíngues em Libras e em língua portuguesa, professores de educação especial e aqui professores de apoio escolar ou acompanhantes especializados, tá? Os termos da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do parágrafo único, lá o nosso glorioso, da Lei, né, do Autismo, certo? E aí nós temos aí a nossa gloriosa lei aqui de Contagem, tá? A Lei 5.285, que foi aprovada por todos os vereadores, aprovada pela prefeita e está valendo desde fevereiro aqui de 2022. Então, esse ano já tem que ser implementada, tá? Vamos entrar aí no recesso escolar e voltaremos com tudo aí em agosto. E queremos que esses professores já estejam com o seu filho em sala de aula, tá? E aí, na nossa gloriosa lei aqui de Contagem, percebemos que os professores capacitados e os especializados, nas suas denominações aqui, ó, é a mesma denominação, foi buscada, né? Esses termos são buscados aqui nessa resolução do MEC, certo? Então, a nossa lei aqui de Contagem vai buscar
né, os termos que o MEC já colocou em 2001. E aí o que é feito via judicialmente se a prefeitura ou o estado aqui em Minas Gerais, né, não disponibilizam esse professor especializado ou capacitado para o seu filho, tá? Temos várias decisões Brasil afora, são só exemplos, tá? Temos exemplos de monitor exclusivo aqui para o aluno com deficiência, aqui lá no Distrito Federal, temos a decisão aqui dela, tá? Monitor, né? Disponibilizar atendimento individualizado com auxílio de monitor e ou educador exclusivo. Então, a criança tem que ter exclusivamente, né, ser exclusivamente atendida por aquele profissional. É um professor especializado para um aluno, aqui lá no Distrito Federal. Tá? Como é que isso é feito no restante do Brasil? Vamos aí acompanhando. Aqui no Mato Grosso do Sul, né, o entendimento, né, que foi colocado nessa decisão é que o professor, tem que haver o professor, tá? Não é outro profissional, não, tem que ser o professor, mas aqui é de 1 a 3 alunos, tá? De 1 a 3 alunos nessa decisão, certo? Que eu trago aqui para vocês, tá? Limitado a 3 educandos, 3 alunos. E de onde é que vem essa referência? Essa referência vem aqui do governo do estado de Minas Gerais, tá? Aí eu tenho ações aqui movidas pela Defensoria Pública na luta aí para efetivar judicialmente, né, quando não há a disponibilidade pelo governo, pela prefeitura, do acompanhante especializado. E aí vem, ó, Justiça acolhe pedido da Defensoria e determina que o Estado contrate professor de apoio exclusivo a estudante com TEA, com autismo. Decisão aqui, ó, notícia de 24 de fevereiro de 2023, tá? Outra, 20 de junho de 2023, aqui lá para o município de Caxambu, para que o Estado forneça um professor da rede estadual para aquela criança lá em Caxambu, certo? Está aqui a decisão judicial, tá? E aí, o que é que essa decisão judicial vem dizendo? Né? O desembargador coloca lá, em tese, norteado pelo princípio, vou sublinhando aqui para vocês, pelo princípio da inclusão e com observância de critérios técnicos pedagógicos, Secretaria de Estado de Educação, tá, editou o Guia de Orientação da Educação Especial na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Aí no item 522, diz que o professor de apoio pode atender de 1 a 3 alunos em uma mesma turma. A medida não parece ser discriminatória ou desarrazoada. Então, o Tribunal de Justiça aqui, tá, defende e sustenta a razoabilidade, a legalidade dessa quantidade de um professor para até 3 alunos em sala de aula, 3 alunos com autismo, tá? Trabalhando ali no desenvolvimento pedagógico desse aluno. Tá aqui esse guia, certo? O guia aqui, ó, de orientação da educação especial da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, está valendo, né? Aqui é de 2014, ó, mas ele está valendo, certo? E aí eu coloco aqui o item, tá? O 5 aí, 22, que é que esse item 522, professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas. O que é que ele vem dizendo? O apoio, professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas oferece o apoio pedagógico ao processo de escolarização do aluno com disfunção neuromotora grave, aqui para todas as deficiências, né? Deficiência múltipla e ou transtornos globais do desenvolvimento, aqui incluindo já a criança com autismo, né? A pessoa com autismo. Esse apoio pressupõe uma ação integrada com o professor regente, ou os professores regentes, né? Aquele professor normal na sala de aula, normal assim para todos os alunos, visando favorecer o acesso do aluno à comunicação, ao currículo, ao conteúdo, né? Por meio de adequação de material didático pedagógico, tem que ter essa preparação de um material voltado para a compreensão dele, naquele mesmo nível de ensino, utilização de estratégias e recursos tecnológicos para atuar no atendimento. Olha aqui a importância. O professor deve ter como base na sua formação inicial e continuada, claro, conhecimento geral da docência e, especificamente, né, para ser especializado, a capacitação específica na área da deficiência que irá atuar. Então, eu tenho uma especialização para determinado desenvolvimento de uma determinada deficiência e aqui, né, por essa analogia, por essa paridade, o professor especialista e capacitado para o autismo, ele tem que ter habilidades para o desenvolvimento educacional pedagógico da criança com autismo, dentro daquelas limitações que ele possa ter, retirando essas limitações para
para o aluno desenvolver as suas capacidades educacionais, como todo pai quer que ele desenvolva, todo pai, toda mãe. A gente não quer que ele fique na sala de aula só olhando, percebendo as crianças estudarem e aprenderem. Ele também tem que aprender. E aí, essa regra de 1 a 3 vem desse guia, tá, da rede estadual. Esse profissional pode atuar, aqui sublinhado, ó, de 1 a 3 alunos na mesma escola, aliás, na mesma turma, né, na mesma sala de aula. Não é permitido mais de um professor de apoio por turma. E aí, se eu tiver mais de 3 alunos com autismo, eu divido para outra turma para que o professor acompanhe de forma mais específica, certo? E aí, onde é que fica a nossa defensoria que está atuando tão, né, incisivamente nessa questão? O endereço dela aqui em Contagem fica na Avenida João de Deus Costa, 338, no bairro Centro. Onde é que fica, né? Aí eu pego o Google Maps, eu vou lá, no final aqui da João de Deus, João de Deus, na, na João César, vai ter aqui um ponto de ônibus, tá? E lá do outro lado, passando o canteiro central, teremos a Defensoria Pública, certo? A unidade para atendimento de você, claro, você tem que ser pessoa hipossuficiente economicamente para fazer jus ao atendimento da Defensoria Pública. Caso você possa pagar um advogado, é pelo advogado que você tem que entrar para fazer jus ao seu direito de ter o seu filho, a sua filha com autismo ou com deficiência, né, sendo acompanhado na rede estadual ou na rede municipal aqui de Contagem por um professor especializado ou capacitado para o desenvolvimento educacional do seu filho. Ok? Espero ter colaborado aí com essa questão. Caso eu não tenha professor, o que é que eu faço? Eu tenho que entrar judicialmente, certo? Então, até breve, gente. Tudo de bom.